Assinalam-se hoje os 200 anos da morte de Bocage, o poeta boémio, mestre da ironia, homem de paixões e de ciúmes, rival difícil para polémicas que geria com rimas. Foi também um cliente frequente e histórico da noite libertina de Lisboa. É sobre tudo isto que fala o livro, de que vamos ter conhecimento já a seguir, no Jornal das 9. É um perfil, o perfil de Bocage ainda tem alguma falta de peças atualmente, porque só mais tarde, muito depois de ter morrido, Bocage foi reconhecido como o maior poeta português do século XVIII. Por esta mesma razão, Adriano Alcântara aceitou o desafio de reunir informação sobre a vida de Bocage. Adriano Alcântara é convidado do Jornal das 9. Muito boa noite. O que é que aprendemos sobre Bocage nesta obra? O que é que nós podemos aprender sobre Bocage nesta obra? A obra é uma biografia de uma coleção de divulgação, que eu tentei redigir com o estilo mais simples possível, mas tentando não fugir à verdade. A base da biografia não é como muitas das biografias de Bocage, os próprios textos escritos pelo autor, para que pudesse ser o mais científica e correta do ponto de vista histórico, porque me parece que a poesia não é o melhor documento. Faltam dados sobre alguns momentos marcantes da infância de Bocage que poderiam ajudar a explicar um pouco aquilo que foi a vida dele? Faltam, mas não me parece que sejam assim tão importantes quanto isso. Não se sabe concretamente onde Bocage terá estudado, provavelmente estudou numa das aulas regais de Setúbal. Normalmente disse que a sua educação derivaria muito da educação da mãe, da educação que a mãe lhe deu. Mãe que perdeu cedo demais, aos 10 anos. Perdeu a mãe muito cedo e, para além de ter perdido a mãe muito cedo, o pai também esteve na prisão nessa época. Ele esteve afastado do pai ao longo de 6 anos e não me parece que nessas condições a mãe de Bocage pudesse dar muita atenção à educação das crianças. Terá tido, quanto a mim, uma educação normal no miúdo daquela idade e daquela época, filho de uma família mais ou menos bem de Setúbal. É justa a imagem que foi passando pelo tempo de um homem boémio? Não me parece, porque a imagem que nós guardamos de Bocage é a imagem das anedotas, é a imagem do burlesco, é a imagem mesmo do libertino. Quando o libertino, Bocage de facto não foi boémio, sem dúvida absolutamente nenhuma que o foi. Mas ficou de facto essa imagem no imaginário português. As anedotas, nomeadamente, vêm de onde? Terão vindo, sem dúvida nenhuma, do seu próprio estilo de vida. Não é? Uma pessoa extremamente irreverente, pelo menos ao longo de toda a sua curta existência, de palavra muito fácil, extremamente satírico e mordaz. Evidentemente que na noite de Lisboeta, sobretudo, terá tido muitas aventuras e nós, o povo português, gosta da sátira, gosta deste tipo de histórias. Algumas delas, eventualmente, terá sido personagem principal, outras foram-se inventando, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas é um fenómeno particular, já que a fama, neste caso a má fama, se espalhou mais do que a sua própria obra. É mais fácil conhecermos anedotas sobre o Bocage do que propriamente conseguirmos citar um poema dele. Exatamente, porque ele próprio deu um pouco aso a isso, ou seja, o Bocage gostava bastante de ser aplaudido, sentia-se bem quando sentia o calor das pessoas. E durante toda a sua vida, digamos, a não ser nos anos finais, que outras coisas o preocuparam, procurou esse mesmo aplauso. E o aplauso é mais fácil quando o improviso versa termos brejeiros, quando o improviso é mordaz, quando o improviso é satírico. Daí que o povo tivesse guardado essa faceta e não teve conhecimento da outra. Ele produziu muita coisa de improviso nas mesas de café. Exatamente, nas mesas de café, nos salões mundanos, nas tascas. Era distinguido e aplaudido e elogiado exatamente por causa disso. E ele gostava que o aplaudissem. Além de ser um homem de paixões, de ciúmes, ele tinha uma obsessão estranha pela morte.
Bocage vive num período de transição e é um homem que muitos críticos consideram bem ser um homem que está desfasado no tempo. A sua época é uma época ainda marcada pelo espírito clássico, extremamente racionalista, e Bocage, desde a infância, sempre se deixou guiar mais pelo coração do que pela razão. Era daí que vinha a ideia ou a sensação libertadora da morte? Eu creio que sim, porque essa é uma tendência romântica que ele manifesta. Não só o apreço pela morte, mas sobretudo a preocupação com os seus próprios sentimentos e com o seu próprio interior, com as suas emoções. E a morte, com certeza absoluta, que o preocupava. Era um homem infeliz? Foi um homem infeliz? Eu creio que se poderá dizer isso, mas também viveu a vida. Também procurou viver a vida e viveu-a, de facto. Poderá não ter encontrado o amor da sua vida, aliás, e eventualmente isso tê-lo-á feito infeliz, mas eu creio que essa infelicidade, essa sua angústia vem mais do facto de o não reconhecerem enquanto grande poeta que ele era. É verdade que ele procurou o aplauso fácil, é verdade que cultivou a sátira, mas, ao mesmo tempo, tinha perfeitamente conhecimento das suas capacidades criadoras e daquilo que valia. Mas era um homem vaidoso? Não sei se poderá dizer isso, que eventualmente gostaria de imitar Camões e tinha em Camões um modelo, é um facto. Mas ele várias vezes um facto, se autoelogiava, ele falou sobre as suas qualidades. Exatamente, reconhecia-as, não vejo nisso um defeito. Bocage é mal reconhecido hoje ainda em Portugal? Sei lá. Ele comparava-se a Camões, nós devíamos compará-lo a Camões também? Em certos aspectos, assim, mesmo na sua própria vida. Camões também viveu uma vida miserável, também foi reconhecido muito tarde, tal e qual como Bocage. E, por outro lado, Camões é o sonetista exemplar que nós conhecemos e Bocage é, sem dúvida absolutamente nenhuma, sobretudo o Bocage das paixões, o Bocage do sentimento, é sem dúvida absolutamente nenhuma, um sonetista exemplar também. Há alguma frase da obra dele que o resuma? Creio que, na minha opinião, o verso que o resume melhor é de um soneto, de um autorretrato que ele se faz a si próprio, em que diz que é incapaz de assistir num só terreno. Incapaz de assistir num só terreno, e de facto foi isso que aconteceu com ele. Em jovem abandona a casa do pai para se alistar num regimento de infantaria, está no regimento de infantaria cerca de 2 anos, pede para mudar para a Armada, vem para Lisboa estudar para a Escola de Guardas Marinhas, deserta. 1 ou 2 anos depois, não se sabe bem como, mas a explicação possível para isso é de novo reintegrado e vai para o Oriente, vai para a Índia, com uma muito breve passagem pelo Rio de Janeiro e pela ilha de Moçambique, ou na Índia, onde Camões também esteve. Acaba por ser nomeado tenente de infantaria, ele que estava na Marinha passa para a infantaria, e que estava em Goa passa para Damão, suporta 2 dias apenas Damão e deserta para depois aparecer em Macau, com passagem eventualmente por Cantão. Portanto, tem toda uma vida de saltos de um lado para o outro. Viveu depressa e viveu intensamente. Viveu intensamente. Isto por um lado. Por outro, também terá tido várias mulheres. Muito bem, Adriano Alcântara, muito obrigada pelo seu testemunho. Mais para descobrir neste livro, que se chama simplesmente Bocage, um dos volumes da série Grandes Protagonistas da História de Portugal, no dia em que passam 200 anos sobre a morte do poeta de Setúbal. O dia foi muito positivo para os principais mercados financeiros. Em Nova Iorque, o Dow Jones subiu 0,26% e o Nasdaq aumentou 0,42%. As empresas do setor